Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Neymar, né? Porque olha a situação que tá essa passagem dele pelo Santos. O Santos com a derrota de ontem para o Fluminense, né? Ele está na zona de abaixamento, né? Tudo bem, início de Brasileirão a gente tem, por exemplo, o Atlético Mineiro está na zona de abaixamento, mas eu acho que o buraco do Atlético Mineiro é mais fácil de sair, né? Não é que o time esteja jogando muito mal, entende? Né? Tá perdendo muita chance. É o time que mais finalizou no Brasileirão. Eu acho que o buraco do Santos é bem mais fundo e muita gente tinha expectativa que o Neymar, nessa temporada de retorno na Série A, fosse o diferencial para que o time deixasse de ser essa equipe que está lá embaixo para ficar um pouquinho mais em cima. Não necessariamente ser campeão. Tem gente que sonhou com isso, que o Santos com o Neymar seria campeão porque ele faz essa diferença, mas não é o caso, né? Eu acho que já era meio óbvio, né, que pela idade dele, pela maneira que ele leva o futebol, ele não ia ter esse impacto todo, mas o pessoal quis acreditar que o talento dele por si só levava ele sozinho a esse tipo de estágio de mudança de patamar do nível de uma equipe. Mas o fato é que ele está levando tão descompromissado que até a torcida do Santos está começando a ficar revoltada. Não toda ela, tem muita gente que ainda vai ter gratidão com ele, que está tão insatisfeito com o resto do elenco que não vai querer descontar no Neymar. Mas eu não acho que o Neymar tenha tido a postura que deveria se ter, porque eu quero fazer um paralelo principalmente com o Felipe Coutinho, porque não acho que a diferença é grande da maneira que ele chega aqui pro Brasil, desacreditado, com muitas lesões, o cara tentou de tudo, teve empréstimo para Aston Villa, estava tentando se recuperar e não conseguiu. O Coutinho era um jogador inacreditável quando a gente fala lá do Liverpool, né? O que ele estava despertando de hype, até mesmo na seleção brasileira, jogando uma barbaridade, vai para o Barcelona e ali começa a carreira dele a declinar de uma maneira inacreditável, né? O quanto que ele caiu de produção, eu acho que não era apenas a questão mental, realmente física, que atrapalhou muito ele, e aí foi para Aston Villa, cada time teve seu momentinho interessante, mas infelizmente não estava dando certo. Ele veio para o Vasco, ele lutou para estar no Vasco, né? Ele fez de tudo para estar no Vasco, o time teve dificuldade financeira de contratá-lo, chegar a um acordo com a Aston Villa. Se não me engano, ele abriu até mão de salário para estar aqui, porque o cara quer dar o melhor. E o cara começou jogando mal, não tá, realmente a fase é complicada, mas ele assim ouviu as críticas, aguentou calado e eu acho que nessa temporada ele tá jogando muito bem. Eu acho que ele tá fazendo um grande impacto no Vasco, voltou até aquelas grandes finalizações de fora da área. E hoje o pessoal tá ali parabenizando muito o que ele vem fazendo. E o cara tá aqui porque quer estar aqui. O Neymar não parece dar a ideia de que ele quer estar aqui. E eu vou falar uma coisa, o Neymar não parece querer jogar futebol nesse estágio da carreira dele, né? Muita gente fala que ele quer voltar pra Europa, mas eu perdoo te falar, Neymar. Mas assim, desse jeito, que clube vai querer te contratar? Porque os clubes olham para isso, né? E assim, se eles já não contrataram na época que ele deixou o PSG, por que o fariam agora? Eu acho que isso também tem que ser colocado na mesa. Lá quando ele sai do PSG, é mais interessante mesmo com as lesões, porque ele ainda é um jogador que estava em alta, no aspecto assim, ainda era considerado um dos melhores talentos do futebol mundial. Mas assim, o cara leva o futebol nas coxas. E eu acho que o Santos, ele hoje é um retiro de férias. O cara fica mais tempo para ver jogo da Kings League, do negócio dele lá, do que do Santos, né? A imagem que tá aqui na thumbnail, pra mim, é emblemática. O cara tá de pijama, né? Vestido lá como Batman. O Neto pegou isso pro lado pessoal. Mas assim, o cara tá lá, ele dá uma força pros atletas, uma motivação e vai embora. Ele não fica pra ver o jogo. Eu acho que essa foto ali, ela é emblemática. O cara não parece estar ali porque, meu Deus, é o Santos, é o time que me revelou, eu sou o menino da vila que fez aquela história, né? Na apresentação a gente faz até homenagem ao Pelé. O Pelé era o rei, ele seria o príncipe, tudo isso. Mas, cara, assim, a cabeça dele não tá no Santos. Assim, ele ficou 1 mês e meio sem jogar. Eu duvido que ele fez a fisioterapia da maneira correta, teve um monte de regressão, porque o cara tá indo lá nesses eventos, ele tem saúde pra ir na Kings League, ele tem saúde pra ir no Carnaval, mas para se recuperar tempo para o Santos, né, não acontece, né? E aí tem gente que fica lá, assim, pra torcedor, gente que vê futebol, assim, o povão, eu não vai me incomodar eles quererem o Neymar de volta na seleção brasileira, mas assim, ver jornalista defendendo essa postura dele, fala, entre o Jorge Jesus e o Neymar, eu escolho o Neymar, entende? Mas por que motivo? A gente vê ontem ele entrando em jogo contra o Fluminense e o cara não tem impacto como deveria. A gente vê o cara não é sombra do jogador que era há alguns anos no PSG. Eu não preciso pegar o melhor momento dele seja no clube francês ou lá no Barcelona, gente. Eu preciso pegar assim, ele não é sombra do que era
aos 20 anos de idade. Não era um jogador ainda evoluindo, ó, um talento fora da curva, né? E é impressionante que a postura do Neymar transforma ele de um jogador que todo mundo gostava pra caramba, entende, né? Na época lá do Santos, o menino da Vila que dava show, o pessoal ia ver o Santos por causa do Neymar, né? Tipo, ligava a TV, não torcia nem pro Santos, mas pô, quero ver o Neymar jogando, né? Porque ele e o Ganso, né? Cara, todo mundo ficava assim, apaixonado pelo que o cara era capaz de fazer com a bola e tem o dom de jogar futebol. Eu não acho que o Neymar tem talento, ele tem dom. E nasceu com um presente divino de jogar esse esporte, como o Ronaldinho teve, como o Messi teve. Ele não precisou fazer igual, por exemplo, o Salah, que se fez o craque que é, o Kevin De Bruyne. Olha o Lewandowski se fez o jogador que é. Mas para esses caras chegarem a esse nível, é sacrifício, é dedicação, é treino, 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 treino sem parar. É o cara que não tem a arrogância de fechar sua cabeça para a ideia, entende, né? Quando todo técnico tenta aprender alguma coisa, entende? É esse tipo de cara. Essa mentalidade constrói o Lewandowski aos 36 anos, que marca 40 gols em uma temporada. Para pensar isso, 36 anos de idade, o cara ainda é o maior artilheiro da temporada europeia, o Robert Lewandowski, que está à frente do Kane, ele está à frente de um monte de centroavante que muita gente coloca à frente dele atualmente, mas ele está lá. Isso aos 36 anos de idade, né? E o Neymar tá com 33, o cara entra no segundo tempo contra o Fluminense no Brasileirão e o cara não consegue dominar, ele se deixa ser envolvido pelo Samuel Lino lá do Fluminense. O cara entrou na cabeça do Neymar, o Samuel entrou na cabeça do cidadão. Aí, tipo, para pra pensar, esse cara que 4 anos atrás estava jogando Champions League, estava jogando, acho que 4 anos atrás, inclusive o ano da final da Champions League, 4, 5 anos, né? Tava jogando uma final de Champions contra o Bayern do Flick, olha onde ele tá agora, assim, sério. É um declínio muito grande, mas é um declínio que, assim, tem toda a justificativa. O cara tá tratando isso como retiro de férias, não parece estar levando a sério. Cara, assim, o time perdendo na zona de abaixamento, tá dando risada com o Renato Gaúcho na beirada do campo. Essa imagem é maravilhosa. Eu só não coloquei ela na thumbnail, por quê? Porque a definição tá ruim. Se alguém me achar uma definição boa, eu posso até colocar, né? Porque fica dele do Batman no vestiário e dele ali rindo com o Renato Gaúcho, né? Tipo assim, o time perdeu, você tem que estar revoltado, você tem que estar irritado, você tem que lutar para melhorar. Mas me parece que o Santos está na primeira divisão, segunda ano que vem, não vai fazer diferença para a vida dele. Talvez quando chegar esse contrato, que só vai lembrar, só tem 5 meses de duração, e nem contratou pro Santos para ficar 2 anos, 3 anos, 5 meses, né? Ele saia do clube, porque nada me diz que o cara vai fazer de tudo para ficar no Santos e tudo isso, entende? É um negócio que, assim, você para pra pensar, eu só consigo olhar, desperdício, né? E para mim, o Santos tá fazendo mal ao Santos isso, porque é aquele negócio, o resultado está ruim, fica na expectativa dele voltar e melhorar, né? Aí não melhora quando ele volta, né? Aí você fica naquela questão de caçar as bruxas, e que não pode criticar o cara, né? O cara é o campeão da Libertadores com o clube, fez toda aquela história, ele é o melhor jogador brasileiro da geração, entende? Aí fica nessa situação que no final o cara meio que é intocável sem fazer por onde nessa segunda passagem. Você não pode viver do passado que é 10 anos atrás, mais do que isso, né? Quando ele jogava um futebol de altíssimo nível. Ele não é nem esse cara hoje em dia, né? Eu não consigo falar que o Neymar hoje é o melhor jogador do Brasileirão. Eu não acho que ele hoje tem o impacto de um Arrascaeta. Eu não acho que ele tem o impacto até do Bruno Henrique, por exemplo, né? O Bruno Henrique é mais velho que o Neymar e está em melhor condição física. Ele saiu de uma lesão tão grave quanto a do Neymar e ele não está se lesionando tanto porque ele é esforçado e dedicado. Então, assim, aos 33 anos, quer jogar esporte alto nível? Se dedique, se esforce, faça sacrifícios. Se você não está disposto a sacrificar sua felicidade na vida pessoal pelo esporte, você não vai ter alto nível nessa idade. Então, essa é a lição que fica, né? E para mim, o cara tá fazendo hoje mais mal o Santos do que bem. Porque o Santos está no Z4, eu não sei até que ponto ele vai conseguir ajudar nas próximas rodadas, em que condição ele vai estar, porque no final das contas a gente viu o Neymar hoje em campo, né? Assim, aquele nível. Fiquei lembrando, por exemplo, quando o Federer, né? Eu gosto muito de tênis, estava lá os seus quase 40 anos, quando ele levou aquela coça lá do Urquhart em Wimbledon, nas quartas de final, já quase que na primeira rodada com o Manarina, eu ficava triste, né? Pô, esse cara, eu vi ele dominando o esporte e tudo isso, né? Mas lá eu ficava com pena, sabe por quê? Porque não é que ele procurou isso, no fim de carreira, né? Já deu, né? Tipo, você já entregou um legado magnífico, mas chega um ponto que o atleta tem que aceitar que não dá mais, né? O Nadal, ano passado, foi isso. Poxa, e não acho que foi falta de dedicação. O cara saiu de um ano lesionado, tentou de novo, fez de tudo, não deu certo, entende? Fazer o quê, né? Tipo, o cara tentou e lutou, né? Mas
Aí chega um ponto que a realidade bate a porta, né? Mas ali eu sinto pena porque não é que o cara procurou aposentar naquele momento, o cara queria, tinha fome do esporte dentro desses caras, né? O Neymar tá com 33, tá focando na Kings League. Então, assim, a lição que fica, né? Tipo, quando não há fome, não há vontade dentro do cara, não há talento que vá mascarar isso, entende? Que vá suprir isso, né? Nessa idade, se você não tá querendo jogar, meu amigo, aposenta mesmo, né? Porque ficar ali em campo, criando expectativa, iludindo o torcedor, eu acho isso até cruel com o torcedor que acreditou, assim, que o cara ia chegar aqui e mudar o patamar da equipe. Ver ali 3 rodadas de brasileiro, eu sei que é pouco, mas tá na zona de abaixamento, não ganhou um jogo até agora, e não vê a dedicação daquele que deveria ser o principal jogador, o líder dessa equipe, é frustrante. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.